Boa tarde, amigos. Como toda sexta-feira estamos aqui proclamando a palavra de Deus e os juízos de Deus. Não somente a palavra, sino também os juízos de Deus. Muitos de vocês ignoram que quando Deus deu mandamentos, Ele também deu juízos. Ele deu juízos. Então, amados, nós somente transmitimos o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Agora, portanto, ouve Israel os estatutos e os juízos que vos ensino para os cumprirdes. Deuteronômio capítulo 4, versículo 4, 5. E eis que vos ensinei estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que façais isso na terra que vais possuir. Segundo a palavra de Deus, desde a lei, o povo de Deus tinha que aprender os estatutos e os juízos de Deus. Porque é importante, amado, que vocês aprendam os juízos de Deus, para que vocês temam a Deus o que Ele já prometeu que vai fazer. Por exemplo, na maioria das pessoas do Brasil pensam que Deus só é amor, só é misericórdia, e então Deus está ainda contente com pecados abomináveis que o povo brasileiro faz. Por exemplo, fornicações, bebedices, coisas semelhantes, pelas quais a Bíblia diz que a ira de Deus cai sobre os filhos da desobediência. Por isso, amados, nós fazemos questão de cada sexta-feira aqui, outros lugares também, enquanto a gente pode, proclamar os estatutos e os juízos de Deus. Por que é importante que você saiba os juízos de Deus? Porque justamente a terra está se preparando para a maior demonstração dos juízos de Deus sobre a terra. Terceira Guerra Mundial e tudo que vem no tempo do fim, para que os habitantes da terra temam e tremam diante de Deus e saibam que só tem um rei, só tem um governante eterno no universo, e seu nome é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dois dias daqui, domingo 30 de outubro, o povo brasileiro sairá nas ruas freneticamente para escolher sua opção de governante. Qual é? O Lula ou Bolsonaro. Dois homens corruptos, dois homens que já se provou que são corruptos, pecadores terríveis. Bolsonaro e Lula, dois homens corruptos que, se não se arrependerem, irão para o inferno, meus amigos. O inferno eterno. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é Jesus Cristo. Lula e Bolsonaro são dois pecadores que, se não se arrependem, vão para o inferno. Terrível. E essa é a tua opção ao domingo. Você votará por Lula, por Bolsonaro, e você dirá: oh, Deus abençoe o Brasil. Não, meu amigo, a ira de Deus está sobre o Brasil. A ira de Deus está sobre o Brasil. Por quê? Porque vocês decidiram não obedecer ao Rei da Glória. Todos esses políticos são mentirosos e corruptos.
Se você me dizer alguém que é sincero, honesto, fala a verdade, nunca mentiu, ou são corruptos políticos, até bandidos. Como que pode, bandidos? Com processos provados de crime contra a lei do Brasil. Agora, Deus manifesta a sua glória para que vocês possam conhecer esse Rei dos Reis, Senhoras e senhores. Esse Rei dos Reis morreu por vocês, sofreu por vocês. Esse morreu por vocês. Lula não é rico, Bolsonaro é rico. Jesus Cristo, sendo Rei dos Reis, dono do universo, Ele sofreu e morreu por vocês. Para quê? Para vocês abandonarem sua safadice, sua sinvergonhice, seus adultérios, droga, bebedice, fornicação, mentira, palavrões. Amados, vocês se irão enfrentar não a Sérgio Moro, né? Aquele juiz que trouxe o caso Lava Jato, não. Vocês se enfrentarão o juiz de toda a terra, seu nome é Jesus. Amados, Jesus Cristo vai te julgar com justiça. Por quê? Porque você é fornicário, bebarrão, mentiroso, fala palavrões, é iracundo, é raivoso e todo tipo de pecados, meus amigos. Deus está irado com o Brasil e vai enviar o governante que vocês merecem, porque a ira de Deus está contra vocês. Oh, meus amigos, se vocês escolhessem Jesus Cristo, vocês estivessem cheios de amor. Mas como vocês escolhem o pecado, servir o diabo, Deus dá para vocês que sua ira, sua fúria, sua raiva eterna. Oh, meus amigos, arrependam-se dos seus pecados. Deixem seus pecados, meus amados, que ainda Jesus Cristo não acabou com vocês. Que a ira do Cordeiro vai se manifestar contra vocês. Amigos, a ira de Lula, a ira de Bolsonaro, a ira dos políticos não pode fazer nada, porque eles mesmos são pecadores corruptos. Mas Jesus Cristo é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Rei da Glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que sofreu e morreu por todos vocês, pecadores de BH, pecadores do restaurante popular, para salvar suas almas. Para salvar suas almas. Quem de vocês pode dizer: oh, eu estou limpo diante de Deus, eu não sou pecador diante de Deus? Quem de vocês pode levantar sua mão e dizer: eu não preciso de Jesus, eu não preciso o perdão de Deus, eu não preciso o amor de Deus, eu não preciso mudar minha vida? Todos aqueles que xingam aqui é porque sua vida está estourada, porque sua vida está cheia de raiva, porque sua consciência está suja, porque não tem amor, tristemente. Porque recusam o amor de Cristo, porque recusam o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Oh, que terrível! E por isso levam a ira de Deus contra eles. Não é verdade? Quem diz amém? Amém. Pelo menos um. Amados, esse é o comportamento dos pecadores que não amam a Deus. Já não é notícia. 2000 anos antes desta data, tive uma turba de judeus que viram os milagres de Deus, que viram o amor de Cristo, e eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Igual que esses coitados rapazes que não entendem o amor de Deus, que não entendem os juízos de Deus. Depois de 37 anos, Jerusalém foi queimada, tomada, arrasada pelo Império Romano,
no ano 70, pelo general Tito, e Jerusalém foi destruída. Vocês que se opõem a Cristo vão ser destruídos se não se arrependem, meu amigo. Nada vai deter nem parar a ira de Deus. Vocês podem matar um homem, mas não podem matar a Deus. Deus já foi colocado na cruz e ressuscitou dos mortos, provando sua glória e seu poder. Agora, a política não vai te salvar. A política de qualquer político não vai te salvar. De acordo ao calendário bíblico, de acordo à profecia bíblica, o mundo está em breve a acabar. O mundo está em breve a ser julgado por Deus. Assim que, meus amigos, todos que estão aqui, que vão para a igreja evangélica, por exemplo, que vão para a igreja católica, que são macumbeiros, ubandistas, que são espíritas, mormons, testemunhos de Jeová, o que for, se não se arrependerem para Jesus ser o rei da sua vida, vocês serão destruídos pela ira do Filho de Deus. Isso que a Bíblia diz claramente em todas as Escrituras. Porque Deus já anuncia, né? Vingança em contra dos seus inimigos. Porque sendo Deus, não glorificaram como Deus, nem se humilharam diante de Deus, senão que seus corações endurecidos rejeitaram a glória de Deus, dando glória à criatura antes do Criador, que é bendito para sempre. Vocês dão glória a Bolsonaro, a Lula, políticos, como se eles fossem salvar suas almas. Seu problema não é a situação do Brasil. Seu problema não é a economia do Brasil. Seu problema não é que você não tem trabalho, nem uma bolsa familiar, né? Nem uma bolsa familiar de R$600. Seu problema é seu pecado e a ira de Deus sobre você. Tudo isso. A ira de Deus sobre você. Por isso você não tem amor, não tem paz, você tem cobiça, adultério, fornicação, assassinato nos seus corações. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo sofreu e morreu por vocês, pecadores condenados, para que sejam salvos, libertos e possam adorar ao único Rei imortal, cheio de glória e majestade, o Senhor Jesus Cristo. É triste, amados, ver vocês confiando nos príncipes, confiando em reis que não podem salvar a ninguém, reis que só servem para brigar entre eles. Olha a boca suja de Bolsonaro. A maioria dos evangélicos defendendo um homem de boca suja como Bolsonaro, um homem que já casou muitas vezes como Bolsonaro, um adúltero como Bolsonaro, mentiroso e tudo mais. E a maioria dos evangélicos defende a esse sujeito que infelizmente tem que se arrepender, que infelizmente está em pecado, mas estamos orando para ele ser salvo dos seus pecados também. Nós não queremos a morte de Bolsonaro, nós amamos Bolsonaro e oramos para que Deus salve sua alma eterna. Assim como vocês não são melhores do que Bolsonaro. Todos aqueles que fazem torcida pelas coisas que estou falando em contra de Bolsonaro, vocês acham melhores, não? Se estão em pecado, da mesma maneira perecerão. Lucas 13:3. Arrependei-vos, de igual maneira perecerão. Então não é quem mais pecador, quem menos pecador. Se vocês continuam nos seus pecados, o Rei da Glória poderá, Ele, na sua soberania, destruir seu corpo e sua alma no inferno. Assim é verdade, irmãos. Deus está a ponto para destruir vocês, se não se arrependem.
Por isso que o sacrifício de Cristo é a única maneira de salvar suas almas. Por outro lado, Lula, um homem que, segundo entendo, todo mundo acusa de ladrão. Como que pode? Um governante que talvez seja presidente, que todo mundo fala que é um ladrão. Como que pode? Agora um ladrão vai ser rei? Mas não é surpresa, porque quando o rei do universo, Jesus Cristo, estava diante de Pôncio Pilatos, o povo judeu escolheu quem? Um ladrão, Barrabás, né? Ladrão e assassino, Barrabás. Vocês estão escolhendo a salvação de suas vidas, de sua prosperidade, homens que, segundo entendo, são milionários, que acusam de ladrões, de mentirosos, etc. Não. Jesus Cristo nunca pecou, nunca houve engano na sua boca, e Ele foi perfeito Deus, e perfeito homem, nunca pecou, e Ele se entregou por vocês. Amados, Ele se entregou por vocês. E o povo de Jerusalém escolheu quem? Barrabás, um ladrão, um assassino. Da mesma maneira vocês, amados, e todo esse povo evangélico, totalmente enganado, escolhe quem? Vamos torcer por Bolsonaro? Por Lula? Porque eles vão salvar, quase falam, eles vão salvar o Brasil? Não, nada vai salvar o Brasil da ira de Deus, porque está profetizado que para Deus humilhar os homens para que se arrependam, sabe o que tem que acontecer? Deus tem que te humilhar. Deus tem que te humilhar. Deus tem que te fazer padecer angústia. Toda a igreja brasileira do Brasil vai passar a grande tribulação, os juízos de Deus que estão escritos. Por isso comecei com Deuteronômio 4, versículo 1, versículo 5. Aprender o juízo de Deus, aprender o castigo de Deus, aprender o açoite de Deus, para se arrependerem, amados. Nós não estamos aqui para perder tempo, a gente não vive de dízimos nem ofertas, como a maioria dos ministérios mentirosos e ladrões. A gente não pede nem dízimo, nem oferta, nem aqui, nem onde congregamos. Não. Porque Jesus quer salvar tua alma eterna. De que aproveita ganhar, disse o homem, o mundo inteiro, se perde sua alma. O que aproveitará? Que dará em troca por sua alma? Nada. Jesus veio salvar tua alma do castigo eterno, da ira de Deus eterna, mas você tem que se submeter, obrigado, ao Rei da Glória, obrigado, ao Rei da Glória, meus amados, ao único Rei dos Reis, que morreu por vocês. Imagina Bolsonaro te dizendo, oh, você está pobre, você precisa, tipo assim, sim. Imagina Bolsonaro e Lula falar, oh, você precisa pagar seu aluguel, eu vou pagar para você. Não, jamais, jamais. Esse é um engano. Ou a idolatria com os futebolistas, jogadores de futebol. Todos vocês que são doidos, idolatram os jogadores de futebol. Aí vem fala para esses caras pagar teu aluguel. Não, jamais. Mas Jesus Cristo sofreu e morreu a morte que vocês merecem, a condenação que vocês e eu merecemos, e eu também, mas Deus me salvou já, para serem salvos, perdoados, ser mudados, transformados, libertos a uma nova vida. Amados, esta mensagem enfurece o diabo, claro, por isso esses rapazes estavam xingando, gritando, como, claro, mas não é novidade para mim, porque já levo pregando muitos anos, e já sei que quando a palavra de Deus é pregada em verdade, o diabo fica furioso. Amados, um chamado para todos vocês, ainda que sejam pecadores, ainda que sejam fornicários, adúlteros, bebarrões, usem drogas, ainda que vocês, moços, estejam falando palavrões, que com essa boca suja não vão entrar para o céu, não. Se você fala palavrão, essa boca suja vai te levar para o inferno, claro. Ninguém vai entrar com boca suja no céu, ninguém vai entrar com mentira no céu,
Ninguém vai entrar com fornicação com a vizinha no céu. Ninguém vai entrar para o céu com adultério, tomando cachaça, bebendo, sendo um tolo, achando que é chique, mas é um tolo, segundo a Bíblia. É alguém que não conhece a sobriedade de Deus. Amados, Deus está proclamando sua palavra, ainda que pareça dura, mas é o amor de Deus que nos traz a poder proclamar que você é um pecador, que não se arrepende. Tem que se arrepender, meu amado. Por favor, o amor de Deus foi derramado na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Para você quer se arrepender, você quer mudar a sua vida? Quer mudar a sua vida? Quem quer mudar a sua vida? Quem pode dizer, oh, estou limpo, minha vida é boa, eu estou certo com Deus? Não! Todos nós precisamos ser alcançados pelo Evangelho, pelo amor de Deus, pela salvação de Deus. Quando Deus tira esse coração pecador e tira um coração cheio de amor, de obediência à sua palavra. Amados, como já falei, a ira de Deus está sobre o Brasil. Deus vai dar um governante para vocês que vocês merecem, porque a ira de Deus está sobre vocês. Domingo, Deus vai decidir, não vocês. A Bíblia diz claramente, Ele põe reis e tira reis. Deus vai escolher o Bolsonaro ou a Lula, não teu voto. Não, isso é absurdo pensar. Deus é soberano, rei sobre toda a terra, e Ele põe reis e tira reis. Deus vai dar para vocês o presidente que vocês merecem, porque a ira de Deus está sobre o Brasil, sobre os pecadores, sobre a falsa igreja evangélica, sobre os hipócritas, católicos, etc. Assim que se humilhem diante do rei. Se humilhem diante do rei, amados. Esse rei é bom, misericordioso, cheio de amor, mas também cheio de juízo. E isso é algo que vocês ainda não conhecem, que nós sempre ensinamos, para vocês poderem temer a Deus, se arrependerem dos seus pecados. Por favor, último clamor antes de passar para o meu irmão que vai pregar também. Se arrependam, deixem seus pecados e creiam no sacrifício de Cristo para serem transformados, e para que desde hoje o único rei de sua vida seja Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus abençoe vocês.